E aí, pessoal, Shalom, a paz a todos. No vídeo anterior, nós paramos na explicação do verbo dizer. E lá nós vimos a sílaba, vimos a transliteração e agora nós vamos dar continuidade ao quadro. Você já tem anotado, quem não tem, anote. Esse quadro é importante. Estamos fazendo uma análise verbal e é necessário que vocês tenham esse quadro bem anotado e bem explicadinho e e de fácil acesso, né? Vocês podem precisar dele. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça seus comentários, dê o seu like e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Então vamos lá. Então no quadro aqui nós temos o verbo no primeiro espaço, no segundo nós temos tronco. Certo? E embaixo nós temos cal. O que é um tronco cal? O hebraico, ele trabalha na questão dos verbos. Os verbos, eles são chamados de prédios, né? Nós chamamos de prédios. E esses prédios, eles são montados em um tronco. E o tronco principal é o tronco chamado cal. Daqui nasce todos os outros verbos. São 7 troncos, né? Na realidade, são 7 prédios, né? 7 modos verbais que o hebraico tem. O principal é esse aqui. E esse tronco aqui, ele é um tronco simples. Os verbos que vão nascendo daí para frente são mais complicados. Esse tronco, para você ter uma ideia, ele é uma voz simples e ativa. Um tronco de voz simples e ativa, o verbo que se origina dele, no caso aqui o verbo dizer, simplesmente ele disse. Se este verbo fosse um verbo, né, piel, que seria uma voz ativa, intensiva, seria diferente. Já seria, ele disse muito, falou intensivamente. Então, os verbos que vão nascendo daqui desse tronco já são os verbos mais complicados, já vão mais para o exagero, né? Só que aqui é o tronco principal, onde nascem os outros verbos. Mais 6 modos nascem aqui. E na medida que precisar, eu vou falando deles, né? Por enquanto, é só essa informação que eu vou passar para vocês. Então, este verbo é um verbo que está num tronco de uma voz simples e ativa. Certo? Ele disse. Só que se você observar lá em cima, ele não está tão simples assim. Ele está simples neste formato. Foi acrescentada alguma coisa ao verbo que ele mudou. É essa diferença que eu quero mostrar. Continuando aqui, nós temos conjugação. O que é a conjugação do verbo? Não é? Em hebraico, nós temos 2 conjugações.
perfeita e imperfeita. Um verbo hebraico, numa conjugação perfeita, é um verbo que está no passado. Por quê? Porque no passado, se o verbo está no passado, essa ação já se completou. E aí é chamada de perfeita, porque já foi completa. Um verbo hebraico no imperfeito é um verbo que ele pode ser conjugado no presente ou no futuro. Sendo assim, a ação não está completa. Então, é um verbo imperfeito. Só que tem um detalhe. Um verbo hebraico no presente, ele tem que ser presente imediato. Se ele demorar alguns segundos, já não é mais presente, já é o futuro. Por exemplo, se eu disser para você, vá lavar os pratos, e você demorar alguns minutos até a pia, já não é mais presente. Já é um verbo, já vai ser uma conjugação no futuro. Para ser presente, tem que ser presente imediato. Eu tenho que dizer, lave os pratos, você vai ter que estar lavando os pratos. Esses pratos já tem, você já tem que estar lavando. Se não estiver lavando ainda, já para o hebraico já é futuro. E se isso acontecer, esse verbo está numa conjugação imperfeita. Porque a ação não foi completada ainda. Tá? Então, conjugação perfeita é aquela que o verbo está no passado, já foi completa a ação. Tá? Então, se não foi completa, ela é uma conjugação imperfeita. Essa daqui, esse verbo, é uma conjugação perfeita porque ele está no passado. Andando mais um pouquinho aqui, nós temos pessoa. Quando eu falo de pessoa, eu falo de quê? Estou falando do quê? Eu estou falando de pronomes pessoais. Tá? Este verbo está na terceira pessoa. Só para lembrar, a primeira pessoa do pronome pessoal, quem é? Eu. Sou a primeira pessoa do pronome pessoal. A segunda pessoa, quem é? Tu. E a terceira pessoa, ele ou ela. Nesse caso aqui, ele. Mas a terceira pessoa é ele ou ela. Então, este verbo, ele é o verbo dizer, de um tronco simples, de uma voz simples e ativa, um calo. Uma conjugação perfeita, que ele está no passado, a ação já foi completa, foi completada, né? E está na terceira pessoa, que é ele. Andando um pouquinho aqui no quadro, anotem tudo isso aí que estou falando. Nós temos o gênero. Os substantivos, no hebraico nós já vimos, em português eles têm gêneros, né? Masculino e feminino. Também tem números. Os verbos também. Os verbos seguem o número e o gênero. O gênero aqui é masculino. O gênero aqui é masculino, porque é ele. Tá? E aqui nós temos o número, e o número é singular. Então, é o verbo amar,
vem de uma raiz simples, de um tronco, na realidade, simples, de uma voz ativa, conjugação perfeita que está no passado, na terceira pessoa do singular, da terceira pessoa masculina, terceira pessoa é ele, masculina, de número singular. Então, esse verbo está no singular. Então, é uma conjugação, esse verbo está na terceira pessoa do masculino singular. E a raiz é esta aqui. Por que esta raiz? Porque o hebraico antigo não tinha consoantes, na realidade não tinha vogais, estas vogais, e ele era escrito desta forma. Estas vogais surgiram no século VI pelo um grupo de judeus chamado Mansoretas, né? E aí colocaram essas vogais para facilitar a leitura. No entanto, a raiz é essa aqui. O que nós temos aqui? O Aleph, o Bem, o Mem, e o Resh e o Resh. Então, está aqui a raiz é essa. E aqui nós finalizamos o nosso quadro. Ou seja, o verbo dizer está num tronco kal, que é uma voz ativa, simples. Uma conjugação perfeita que está no passado. Na terceira pessoa do singular masculino, singular está aqui, e o masculino é o gênero. Então, ele, terceira pessoa do singular masculino, ele. Ele quem? Elohim. E como Elohim é ele? Se está no plural? Porque se traduz como Deus. E Deus é unidade composta por três pessoas. Até aí, bem entendido? Só que o verbo, ele não está na forma, na sua forma natural, ele está diferente. Tá? O que aconteceu com esse verbo? O que o escriba quis dizer quando passou o verbo para esta forma aqui. Aqui o verbo está no passado. Vamos analisar esse verbo aqui. Já vimos o quadro, vamos analisar isso aqui. Você notou? Deixa eu marcar aqui, olha. Por onde estou passando aqui, olha. Deixa eu ver se eu passo. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Por aqui. Passo por aqui. Vou deixar fora o dagueche. Pronto, era isso que eu queria. Pronto, analise aqui e veja, olha, como este verbo está. O que aconteceu com o verbo, então? Analise que ele está assim, por onde eu circulei. Tá? No próximo vídeo, eu vou explicar o que aconteceu com este verbo, o que o escriba fez com este verbo. Tá? Então, aguarde o próximo vídeo e, por enquanto, vai estudando os outros, que aqui tem muita coisa para ser explicada, tá? Até o próximo.